noite a todos. Boa noite a todos. Temos mais uma casa cheia, como é a tradição da APDC nestes jantares. Tivemos no jantar anterior o Mário Vaz, que é jurista. Hoje temos o Miguel Almeida, que é engenheiro mecânico. Portanto, não há dúvida que o nosso setor atrai todas as profissões. O Miguel foi diretor de marketing da Modelo Continente, foi membro do CA do Público, Comunicação e Jornalismo e do Público, foi membro do CA da Sonaicom, Sistemas de Informação, da Widu Consulting e da Sonaicom SGPS. Foi membro e depois CEO da Ótimos, membro do CA e depois CEO da Ótimos, e hoje é, como sabemos, o CEO da NOS. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, à CBE e à Experis, por patrocinarem este jantar, que é sempre fundamental para as iniciativas da APDC, e quero também agradecer ao João Vieira Pereira, do Expresso, que irá hoje conduzir a entrevista. E, obviamente, agradecer, muito especialmente ao Miguel, pelo prazer que nos dá de o termos novamente aqui connosco. Miguel, João, palavra vossa. Muito obrigado. Então, muito boa noite a todos. Queria já desde começar por agradecer ao Rogério o convite que me fez, que aceitei de imediato. É um prazer estar aqui. É um prazer estar com o Miguel. Não é a primeira vez que o entrevisto, é a primeira vez que o entrevisto para uma audiência. As outras entrevistas foram sempre feitas mais sem audiência, só com um gravador. E eu vou começar, Miguel, por uma boa notícia. Hoje saíram os dados da APDC, que pela primeira vez que dão conta de que a NOS ultrapassou, é líder de mercado em subscritores, ultrapassou pela primeira vez a MEO em número de subscritores, não ainda em número de receitas, se calhar falta esse ponto, mas como é que vê este pequeno triunfo no dia de hoje? Bom, antes de mais, boa noite a todos. Só por agradecer à APDC o convite, ao seu presidente, convite que aceito sempre com muito gosto, estou quase de costas para vocês. Bom, os números que saíram hoje são mais uns em linha com outros que têm saído. Não é verdade que nós já não fôssemos líderes em algum tipo de serviços. Vamos aumentando o número de serviços e segmentos onde somos líderes. É um percurso que temos vindo a fazer, como é conhecido, desde 2014, desde a fusão. Portanto, para nós não tem nada de surpreendente, não tivemos nada a ver com a publicação no dia 2 para vir para aqui. Acho que foi um press release da Anacom, não sabíamos. Eu disse à APDC, foi estar já na Anacom. São dados da Anacom, mas penso que o essencial é que eles traduzem aquilo que tem vindo a ser. Aliás, se virmos aqueles mesmos números trimestre atrás de trimestre, vemos que é uma tendência sólida que começamos a percorrer desde a fusão, essencialmente, onde invertemos muitas das tendências negativas que ambas as empresas que deram origem a nós tinham na altura. E, portanto, é mais um marco, mas um marco que vem na sequência de tendências que têm sido bastante positivas para nós. Mas não deixa de ser um marco a partir do momento em que temos um challenger no mercado que ultrapassa aquilo que é o operador incumbente. Eu não sei se isso aconteceu, há mais países onde isso tenha acontecido, mas... No dia em que nós ultrapassarmos o ex-operador ou o operador incumbente em receitas... Mas já não falta muito. Estamos a convergir, mas... 41,8 contra 39,9. Não, em receitas totais de serviços de comunicações a diferença é um bocadinho maior que essa. Okay. Mas, mais uma vez, acho que o que é importante é que o percurso que temos feito é de encurtar essa diferença. E isso para nós, obviamente, nós nunca dissemos que queríamos ser líderes absolutos do mercado. Continuamos sem dizer que queremos ser líderes absolutos do mercado. Temos ambições de crescimento, temos vindo a crescer, queremos continuar a crescer, mas
o líder de mercado e o incumbente têm ativos e têm uma posição competitiva que não nos permite ter essa ambição. Nem tenho a certeza que ela seja uma coisa mandatória para a saúde e para o desenvolvimento da nós. Nós temos vindo a fazer um percurso. Recordando a história da nós lançamos a nós enquanto nós, a marca nós, há 3 anos, fez há poucos dias 3 anos. Nós o que fizemos foi juntar 2 empresas que tinham uma posição competitiva débil, 2 empresas que tinham um problema de escala e, consequentemente, um problema de capacidade de investimento. Fizemos um percurso de fusão e de integração que tipicamente resulta em mais notícias para os colaboradores, mais notícias para os clientes. Nada disso aconteceu. Foram boas notícias para os colaboradores que viram assim uma oportunidade de se valorizar e desenvolverem. Foram boas notícias para os clientes que viram mais serviços, viram a proposta de valor ser valorizada e nunca tiveram nenhum problema de qualidade de serviço. Essencialmente foi bom também para o país, porque a capacidade de investimento, o nosso investimento desde o momento da fusão, é muito superior àquilo que era a soma das 2 partes. E tivemos a recompensa de, como é sabido, desde essa altura temos vindo a crescer sistematicamente, já ultrapassamos os 30% de cota de mercado, que era uma barreira que nós nos tínhamos fixado para 2018, fizemos em 2016, portanto estamos muito contentes, queremos continuar a progredir, mas não anunciando esse tipo de ambição. Mas como é que se cresce no mercado? Está tão saturado como este, quer dizer, é difícil crescer mais em termos, sem se roubar clientes aos concorrentes? Eu tenho muita dificuldade em aceitar essa expressão de roubar. Aliás, choca-me um bocadinho que às vezes as pessoas olhem para o mercado, mesmo as pessoas do setor, e se calhar nós algumas vezes, certamente os nossos concorrentes outras, achem que isto é um jogo de soma zero. Não é necessariamente um jogo de soma zero. Todos nós podemos crescer acrescentando mais valor aos nossos clientes. A primeira coisa é que esse conceito de roubar, não concordo, porque é possível crescer sem necessariamente ser a tirar a outros. Todos podem crescer. Todos podem crescer. Obriga-se a tirar mais rendimento de cada ou mais receita de cada cliente. Se nós fornecermos mais serviços que acrescentem mais valor, e se essa mesma proposta de valor for merecedora, estamos todos a crescer e não temos que andar a roubar uns aos outros. Até porque é verdade que o mercado é maduro, mas mais do que isso, o mercado de telecomunicações em Portugal caiu durante 8 anos consecutivos, ou 9 anos, já lhe perdi a conta, mas certamente até o ano passado decresceu. Não sabemos ainda o que é que vai acontecer este ano. Mas a verdade é que decresceu num contexto em que oferecemos cada vez mais aos nossos clientes, que é um bocadinho um contrassenso. E talvez uma parte da explicação sobre os motivos que levaram a esse decréscimo do mercado tenha a ver com essa perspectiva de jogo de soma nula que não tem que ser. É evidente que nós queremos crescer, também queremos crescer cota, porque isso é importante para a nossa posição competitiva e temos definido esse nosso objetivo e esta meta para 2018. Já ultrapassamos, renovamos a ambição, queremos continuar a crescer, mas não necessariamente a roubar aos outros. Muito bem. Falar um bocadinho agora do futuro, acho que era dos melhores tópicos que podíamos para esta noite, abordar nesta noite. Como é que vê o futuro das telecomunicações, não só, ou das operadoras de telecomunicações, não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo? Nós hoje vivemos agarrados ao telemóvel, mais do que nunca, as novas gerações mais do que nunca agarradas ao telemóvel. E não agora estava a falar, eu estive em Londres na semana passada, fiquei pasmado da quantidade de pessoas que andam na rua a olhar para o telemóvel. As pessoas já não olham para mais nada, a não ser para o telemóvel, a andar na rua, a ver filmes, a ler, a olhar para o ecrã. Como é que num panorama destes se posiciona um operador de telecomunicações? Sobre o futuro, prefiro falar dele quando lá chegarmos. Agora, a verdade é esta, não é só a questão do telemóvel. Todos os serviços digitais e múltiplas plataformas, quer para as pessoas, quer todo o potencial que ainda existe de ligar máquinas. Acho que a questão essencial para a indústria, e ela obviamente se tem reinventado e as fontes de crescimento têm-se alterado ao longo dos últimos 20 anos, mas acho que há uma notícia boa, ou muito boa, para a indústria, ao contrário de outras. É que acho que, não sabendo o que vai acontecer no futuro, estamos todos, nesta sala e fora desta sala, de acordo que a evolução para o digital e as pessoas estarem mais ligadas a mais coisas e, no limite, no futuro, as máquinas todas estarem ligadas entre elas e os carros com
E, portanto, a necessidade daquilo que nós fornecemos, se alguma coisa, e a utilidade que tem para a sociedade, vai aumentar. E, portanto, se os operadores de telecomunicações, que tipicamente em todos os mercados, não sendo, não há grandes barreiras à entrada. Estamos a falar de uma indústria em que as barreiras à entrada, quer do ponto de vista regulatório, quer do ponto de vista do investimento, são enormes. Se temos um mercado, o que nós vendemos, o que nós fornecemos, aumenta de utilidade. Existem enormes barreiras à entrada. Quem dera a muitas indústrias ter esta definição de futuro. Mas hoje, eu como cliente, que sou um mero cliente, aquilo que eu procuro... Não, o cliente é a coisa mais importante que existe. Aquilo que eu procuro, aquilo que vocês oferecem em termos de disponibilidade de serviço, para mim é uma commodity, não é? A mim não me interessa, interessa-me ter disponibilidade, ter acesso, ter rede, ter sinal de televisão, ter telefone, mas o que é que diferencia um cliente, um operador de outro operador e o que é que vai diferenciar no futuro? Depende de... Nós fornecemos diversos tipos de serviços a diversos tipos de clientes, em diversos contextos ao longo do dia, da semana, etc. Eu não acredito, quando nós falamos, por exemplo, de uma experiência de televisão, vista no ecrã tradicional de televisão ou vista num PC, aquilo que nós adicionamos de camada de serviços não tem a relevância para as pessoas. Tem. Um exemplo, a televisão em Portugal, certamente vamos falar de Portugal, há 5 anos atrás, se não estou perdido nas datas, era uma coisa que só obedecia uma grelha. Se são 9 da noite e eu ligava à televisão, tinha aquele programa, e nós trouxemos uma coisa que foi dizer não. Tem todos os programas de ontem e de anteontem e por aí fora, e tem 10 mil programas que pode ver em qualquer altura. Se isto não é valor acrescentado... É um valor acrescentado, mas é um valor acrescentado que rapidamente é copiado pelos outros operadores. Mas isso é história... Não, e portanto, o que é que vai fazer a diferença no futuro? Essas mesmas inovações, como essa. E diz assim, mas ao fim de um tempo, todos replicaram. Isso é a lei da vida. Mas aqueles que conseguirem trazer mais inovações, forem desrompendo e surpreendendo as pessoas com coisas que acrescentem valor, têm mais tendência a ganhar do que outros que são apenas... mitos e que limitam-se a ir atrás do que outros fazem. Acho que com o tempo isso parece-me relativamente evidente e, portanto, é esse que é, se é que há algum segredo de negócio, está aí, na capacidade de inovar e trazer serviços que acrescentem valor, independentemente de não se criar com isso. E essa é uma questão fundamental. Nenhum operador em Portugal, nem nenhum país, vai, através de uma variável, seja ela qual for, criar uma vantagem competitiva sustentável no tempo. Já houve quem tentasse em Portugal, deu mau resultado. E não vai acontecer. Mas é preciso construir esta relação com os clientes, de os surpreender, de os tratar bem, porque não é igual. Mesmo a conectividade em todos os lados com qualidade não é algo assegurado. Eu sei que para os portugueses é, porque felizmente têm operadores de grande qualidade. Em outros países isso não é verdade. E até faz diferença. Mas em Portugal, até faz muita diferença. Mas em Portugal já é raro nós andarmos... Eu lembro que há uns anos andávamos todos à procura de sinal no meio da rua, quase. Hoje em dia isso... Pois... E se calhar o país devia agradecer, não a nós, mas aos operadores todos, por termos tornado isso possível. E, portanto, não é bem uma commodity no sentido em que nem toda a gente tem esse tipo de serviço, não é? Mas acho que, essencialmente, eu não sei qual é a inovação da amanhã, eu não sei qual é o serviço que nós vamos lançar amanhã, no sentido, amanhã ainda sei, mas num sentido mais alargado. Mas sei que o caminho passa por aí e também estou relativamente seguro que o caminho para as telecomunicações é um caminho risonho. Dava jeito que se deixasse de pensar que é um jogo de soma nula e que se rouba aos outros. Isso estava jeito. E como é que vê a questão dos conteúdos? Os conteúdos podem ser uma parte diferenciadora disso ou não? Dessa oferta de valor? Se alguém pensar que, a partir dos conteúdos, que é uma das variáveis da oferta que nós temos, nomeadamente na televisão, vai criar uma vantagem competitiva sustentável e vai desequilibrar o mercado e vai criar a bala de prata, que com isso e vai permitir criar uma vantagem, desengane-se. Isso não vai acontecer. Já houve em Portugal, não há muito tempo, quem pensasse isso, vimos o resultado. Estou certo que todos nós, empresas com pessoas inteligentes, somos capazes de aprender com a história. O mundo parece que não aprende muito, mas eu acho que aqui, ainda por cima com a história recente, portanto, sinceramente, é possível criar uma oferta diferenciadora pela combinação de conteúdos, de serviços associados a esses conteúdos, como exemplo, o serviço... Isso é possível. Criar uma vantagem, uma diferenciação
sustentável no tempo, isto não acredito. Mas como é que... Vou fazer esta pergunta muito mais tarde, vou começar por outra ainda sobre os conteúdos. Está arrependido do investimento que fez no futebol? Nada, muito satisfeito. Cada dia que passa mais. Qualquer decisão... Não foi demasiado dinheiro para investir? Qualquer decisão, seja ela qual for, deve ser avaliada e depois do tempo passar é mais fácil avaliar, olhando para trás. Deve ser avaliada em função do que é que seriam as consequências das decisões alternativas. E neste caso, a consequência de outra decisão que não a que nós tomamos era francamente pior para os consumidores portugueses, para nós e para o mercado em geral. Portanto, não, nós estamos muito satisfeitos. Havia necessidade de se ter feito isto, na nossa opinião, pelas razões que eu acabei de referir, não. Mas a partir do momento em que fomos confrontados com um determinado contexto competitivo, as decisões que nós tomamos, penso que foram claramente as melhores e foram certamente as melhores para o consumidor português, porque depois conseguimos criar as condições em conjunto para que todos os consumidores, todos os clientes, independentemente do operador, tivessem acesso a conteúdos que são conteúdos fundamentais. Mas aí deixa de haver diferenciação. Mais uma Mas vez. voltamos, se alguém pensa que vai conseguir fazer uma diferenciação por conteúdos irreplicáveis, como são, por exemplo... O Netflix acha que consegue fazer essa diferenciação, por exemplo? Não acho. O Netflix não acho que consegue. Não, acho que ninguém vai desativar os nossos serviços por causa do Netflix. Não é suficientemente... Primeiro, não é um concorrente dos operadores. É um complemento, é um serviço que, aliás, precisa dos operadores. Sem os operadores não vive. Portanto, não é um concorrente dos operadores. Mas só precisa de um serviço dos operadores, não precisa de todos. A Netflix só precisa de um serviço dos operadores. Os clientes é que precisam de mais serviços que o serviço que o Netflix dá. Porque o Netflix claramente não resolve todas as necessidades em termos de conteúdos. Está longe disso, não é? Nem nunca resolverá. Eles acham que a televisão do futuro passa por eles, ou pelo menos por essa gestão de conteúdos. Passa em grande medida se nós... Passa, mas não dessa forma. Se nós olharmos... Está tudo aqui. Se nós olharmos o que era a televisão tradicional, como os nossos pais a conheceram, e nós, durante muitos anos, e aquilo que é a televisão de hoje, ou que é a televisão do futuro, ela é muito diferente. Agora, na minha perspectiva, haverá sempre uma combinação entre conteúdos que têm um contexto do tempo, que são conteúdos live, e conteúdos que não têm contexto do tempo. Existem conteúdos que são de consumo universal e existem conteúdos que são de consumo local. E, portanto, eu penso que há espaço para todos. Já aqui disse que não gosta muito de falar do futuro, mas eu continuo a insistir. Como é que acha que vai ser a televisão do futuro? É porque exatamente, mais uma vez, a questão do ecrã, hoje em dia, nós todos, eu tenho essa experiência em casa, a televisão é cada vez menos a televisão já foi um instrumento agregador em casa, de algumas famílias sentavam-se à volta, depois de jantar, a ver televisão. Hoje em dia, cada um senta-se à frente do seu ecrã a ver os seus próprios conteúdos. Estamos a falar de televisão, aquele equipamento que está lá em casa, pousado em cima de um qualquer móvel. Essa eu acho que, de facto, tem os dias relativamente contados, embora eu acredito, volto ao mesmo. Uma coisa é todos os lares, todas as noites e a todas as horas, juntava-se a família toda para ver televisão. Eu acho que vão continuar a existir momentos desses. Se houver uma final da Champions, como houve neste fim de semana, vai ser um momento para isso acontecer. Agora, no dia-a-dia, isso de facto vai cada vez acontecer menos, mas não sei se devemos falar em termos de televisão e equipamento, se devemos falar de televisão no sentido de vídeo, serviços de vídeo, sejam eles quais forem. E se falarmos de serviços de vídeo, se alguma coisa o consumo não está a diminuir, está a aumentar. Em mais aparelhos, de forma diferente, mas o mercado está lá, a procura está lá. Como é que se resolve o problema de quem oferece os conteúdos? Porque a verdade é que a questão da publicidade, que era aquilo que alimentava os produtores de conteúdos, isto agora, se calhar, falando mais da minha casa, mais preocupado com o futuro também dos mídias, mas a verdade é que a publicidade alimentava esses fornecedores de conteúdos e essa publicidade também está agora... é fácil mudar de canal ou pôr para a frente ou para trás e saltar a publicidade. Isso é verdade que o modelo de negócio tradicional dos canais, nomeadamente os canais generalistas, como a SIC, não se vê que tenha um grande futuro se não for alterado. Agora, nós não temos que ver as coisas, eu acho que a publicidade, de uma forma diferente, será na mesma capaz de sustentar
por exemplo, um canal de televisão generalista. Agora, provavelmente vai ter que ser uma publicidade muito mais dirigida, muito mais contextualizada daquilo que é hoje, que é absolutamente um bloco de 12 minutos. E acho que todos os intervenientes na cadeia de mercado, desde dos produtores de conteúdos, passando pelos próprios operadores, vão ter que encontrar aqui modelos que permitam rentabilizar aquilo que é o ativo das televisões. Antigamente metiam-se anúncios publicitários em blocos muito longos que toda a gente via a mesma coisa no mesmo momento. Provavelmente isso daqui a 10, 15, 20 anos não será o modelo. O que não quer dizer que não haja um modelo sustentado em publicidade. Certamente terá que ser uma publicidade diferente. E que publicidade diferente, como assim? Em períodos mais curtos? Não, publicidade. Dirigida Qual é a grande vantagem? conforme- Qual é a grande vantagem? A publicidade alimenta muita coisa na internet. Qual é a grande vantagem da Ser publicidade? dirigida. Ser dirigida, contextualizada para aquele utilizador. Vamos ter a possibilidade da televisão dar publicidade conforme, Eu penso que sim. conforme o seu... A partir do momento quem em que está a nós ver a consumimos, televisão. a partir do momento em que nós consumimos, como estava a dizer, televisão quase num exercício individual. Eu sei, se estiver a ver televisão nesse telemóvel, que eu sei que é de João, eu consigo desde já dirigir a uma pessoa, que é o cúmulo da segmentação. Em função daquilo que estiver a ver, ou a pedir para ver, ou a procurar, eu consigo dirigir uma coisa mais contextualizada. Portanto, é possível, as mesmas ferramentas, ou uma parte grande das ferramentas são utilizadas para crescer a publicidade na internet, e ela está a crescer e muito, eu penso que vai ser possível utilizar para sustentar modelos de negócio como o da televisão. Não como existe hoje, mas numa outra forma. Isso também é mais uma revolução na maneira de ver televisão. Ou de ver conteúdos, independentemente. Mas as pessoas hoje abrem a net, vão a qualquer site e têm lá publicidade. E não os incomoda. E, portanto, se amanhã quiserem ver, ou é por subscrição, mas isso é um modelo de negócio assegurado, como a Netflix, ou penso eu que vão existir conteúdos que, não sendo por subscrição, tal como na internet, são suportados em publicidade. Uma publicidade diferente, mas são suportados em publicidade. E esse modelo de negócio existe na internet. Portanto, se a televisão, combinando os ativos dos produtores de conteúdos, dos distribuidores de conteúdos, tiver a possibilidade, tecnicamente, de fazer o mesmo tipo de direcionamento, não vejo por que não. E a verdade é que tem. Como é que vê, agora já falámos um bocadinho só da área de conteúdos, como é que vê o negócio das telecomunicações como um todo, não só esta parte daqui a uns 5 anos? Há 5 anos faz planos a 5 anos. Tem de fazer planos a 5 anos. Fazemos, por acaso, fazemos um bocadinho como aos relosos quinquenais, fazemos planos a 5 anos. Vamos lá ver, acho que a 5 anos é possível fazer futurologia, na medida em que as tecnologias que vão estar comercialmente disponíveis daqui a 5 anos são conhecidas hoje, aquilo que são alterações profundas no comportamento dos consumidores vão ser resultado de tendências que são visíveis hoje e, portanto, é um futuro que, tipicamente, nestas coisas falha-se em relação ao ritmo, não tanto em relação à direção. Eu penso que é um conjunto de tendências, quer do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista de comportamentos, quer das empresas, quer dos consumidores individuais, que vão introduzindo alterações progressivas. Se me pergunta, em 5 anos eu espero alguma revolução? Não. Que se tirarmos uma fotografia daqui a 5 anos, o mundo há de ser, nomeadamente aquilo que é a nossa oferta, a forma como nos relacionamos com o cliente, há de ser diferente daquilo que era em 2017, visivelmente diferente, sim, mas não é uma revolução, é algo que vai acontecendo progressivamente e vamos ter que nos adaptar, e no caso da nossa indústria, que tem um legado muito pesado, de pessoas, de sistemas, de processos, de tecnologia, a própria evolução, já sem falar da disrupção, aliás, a disrupção é mais fácil que a evolução, é um exercício difícil para as empresas fazerem. E as empresas de telecomunicações vão ter que o fazer. E aquelas que o fizerem melhor vão estar mais preparadas daqui a 5 anos. Mas acho que as tendências são as tendências óbvias que nós lemos e discutimos todos os dias. A digitalização, as máquinas todas a ligar-se, não os carros a conduzirem sozinhos ainda daqui a 5 anos, porque isso não vai acontecer. Mas todas as tendências relevantes para o nosso setor estão aí, para quem as quiser ver. Umas a gente vai falhar por excesso, outras vamos falhar por defeito. Mas 5 anos não transforma assim tanto o essencial para qualquer empresa, que é os comportamentos dos consumidores. Depende. Assim, acontece muita coisa. Não, por exemplo, naquilo que estamos a falar.
A minha filha, eu não me lembro de uma vez que havia olhar para uma televisão no sentido tradicional. Não, vê muito vídeo, aliás, consome demasiado vídeo, mas não na televisão. Mas a minha mãe não alterou o comportamento. E, portanto, há uma mudança de gerações que é preciso para termos uma mudança muito material e disruptiva. Eu não estou a dizer que não vai evoluir, que não haja mais jovens com esse comportamento a entrar no mercado e aqueles que têm o comportamento do passado a sair. É evidente que há uma evolução, mas ela é progressiva. Provavelmente é natural que venhamos a assistir a disrupções mais rápidas até no setor empresarial. Porque Sim. à medida em que explodem indústrias e tecnologias que permitem ligar máquinas com máquinas e pessoas com máquinas, Na indústria 4.0. sim, são mais capazes de provocar uma grande disrupção no dia em que, e insisto, eu acho que isso não é nem a 5, nem a 10, nem a 20 anos, mas no dia em que efetivamente os carros se conduzirem sozinhos, há que reconhecer que isso é uma transformação grande da sociedade. E essa transformação vai afetar todas as indústrias, a nossa também. Provavelmente vão consumir muito do ponto de vista de comunicações e da ubiquidade das comunicações e da qualidade das comunicações. Vai haver uma transformação grande. Mais violenta, digamos assim, em termos de velocidade, do que propriamente as transformações das pessoas, que essas são sempre um bocadinho mais lentas. Mas as coisas mudam a uma velocidade enorme. Não, a indústria, o nosso setor há 5 anos atrás era bastante diferente do que é hoje. Basta O que ver. não quer dizer que não fosse previsível aquilo que ia acontecer. Nós- Quer dizer, algumas coisas, outras não. Não, há coisas que eram imprevisíveis totalmente, não vamos falar muito sobre essas. Mas a verdade é que hoje, por exemplo, nós entramos aqui, temos uma password para ligar-nos ao Wi-Fi, mas hoje já há poucas pessoas, não sei quantas pessoas é que puseram a password e ligaram ao Wi-Fi, mas certeza, este não é o melhor fórum para... não é o melhor fórum. Há aqui muita gente que não paga as comunicações. Exatamente. Deve haver alguns que não pagam. Mas a verdade é que, hoje em dia, cada vez menos a pessoa pede uma senha do Wi-Fi, porque por dentro do seu pacote já tem dados suficientes em termos de móveis para poder, não é? Isso é bom para os operadores móveis, neste caso. E bom para o utilizador. Mas a verdade é que os preços também baixaram muito, ou não? Acharam? Bom, Para se mim, se medirmos por o custo unitário, no caso dos dados, for por megabit ou gigabit, baixaram exponencialmente. Agora, as necessidades também aumentaram. O regulador continua a insistir que os preços em Portugal aumentam, que é uma coisa curiosíssima, porque são 10 anos das receitas a cair, 10 anos do número de serviços a aumentar, 10 anos do tráfego por subscritor, seja ele, até de voz, a aumentar. De dados, nem falamos. E as receitas dos operadores baixam. Portanto, há mais serviços, há mais utilização por serviço, as receitas baixam. Agora, alguém que me explique matematicamente como é que isto corresponde ao aumento de preços. Porque eu não consigo. A minha matemática, se calhar, é muito básica para fazer essa conta. É impossível. Portanto, é verdade que os preços baixaram mais em Portugal do que deviam, porque baixarem, ou melhor, a tecnologia, e eu pagar hoje menos por megabit do que pagava há 2, há 5 ou há 10 anos, é o normal. Agora, em Portugal, e quando comparado com outros mercados, baixaram demasiado, provavelmente por causa da história do roubar. E não tem que ser assim. Tem de ser como? Tem de se aumentar a receita por... Não, as coisas, acho que são regras básicas da economia, as pessoas só Nós pagam... queremos cada vez mais serviços a um preço mais barato, a concorrência leva que toda a gente conhece os fenómenos de, se eu quiser mudar de operador, se eu sequer falo ao telefone com quem está do outro lado da linha que vou mudar de operador, as ofertas caem, porque é muito mais, de certeza que custa muito menos dinheiro manter um cliente do que roubar um cliente. Como é que... Enquanto essas forças naturais do mercado, que são saudáveis, contribuírem para o aumento de eficiência das empresas, neste caso dos operadores, problema nenhum. Está tudo bem. Essa é a regra de mercados saudáveis, como eu penso que é o mercado das telecomunicações em Portugal. Temos o regulador setorial que funciona, temos outros reguladores que também intervêm muito sobre este setor. Enquanto os ganhos de eficiência o permitirem, não há problema nenhum. Há limites. Essa coisa, os clientes querem cada vez sempre pagar menos. Bom, sim, há limites, aos limites da eficiência. A partir daí, o que é que conta, na minha perspectiva? É o grau de utilidade que um serviço tem para uma pessoa. Isto são regras da economia básicas. Se um produto
serviço, há bocado as pessoas não conseguem tirar os olhos do telemóvel, deve ter alguma utilidade para elas. Se tem alguma utilidade, se tem mais utilidade do que... Não queria dizer ir ao cinema, porque também é um negócio fantástico que nós temos, mas tem mais utilidade que comer uma pizza, podem jantar em casa, ou outro tipo de despesas, certamente estão disponíveis para pagar, porque é algo que lhes traz mais prazer, alegria, o que quisermos. Portanto, havendo essa curva de utilidade, essa função de utilidade do serviço que nós prestamos, eu acho que, enquanto até irmos ao limite da eficiência, eu não sei quando é que lá chegamos, impecável. A partir daí, a boa notícia é que o que nós vendemos tem valor para as pessoas e para as empresas. Como é que vê o mercado, como é que vê a economia portuguesa? Hoje que se fala tanto sobre a economia portuguesa, crescimento de 2,8% no primeiro trimestre relativamente ao trimestre do ano anterior, sente-se isso nas telecomunicações? Que as pessoas estão a gastar mais dinheiro? Não estão, mas também diga-se em abono de verdade que este é um setor pouco sensível aos ciclos económicos. Quando as coisas foram no sentido contrário, também não sentimos tanto como outras indústrias. Quando as coisas melhoram, também não sentimos. Eu acho que não podemos confundirmos com esses números. Esses números não correspondem, não é esse o aumento do consumo. Não foi pelo consumo que crescemos. Não foi pelo consumo que crescemos. Nós só podíamos ver a parte do consumo. A parte do turismo e das exportações, nós não estamos nesse negócio. E eu penso que foi isso que cresceu na economia portuguesa e não o consumo. E é bom que a gente não se esqueça disso, porque um crescimento assente no turismo, obviamente é bom, usufruímos de várias coisas boas que o país fez e também tivemos o benefício de coisas más que aconteceram noutros sítios do mundo, mas não creio que uma economia assente num único setor seja algo saudável, não nos podemos esquecer disso, independentemente, obviamente, ficamos todos satisfeitos com o crescimento da economia. A verdade é que não foi só do turismo. O turismo, se der, é aquilo mais visível, porque se der andamos todos nas grandes cidades e vemos o que é que os turistas ou mexem com a nossa vida. Não vou dizer mal do turismo, porque nós, querer turismo e as pessoas não querer turistas também é uma coisa um bocadinho... Eu quero. Eu Turista, quero um país que tenha turistas. mais coisas. Eu quero os turistas todos que Mas é vierem. que Agora menos porque o roaming é o que é, mas está mais barato também. Mas a verdade é que muita gente critica o turismo, mas que gosta dos benefícios do turismo, não gosta dos turistas. Mas isto é outro assunto, não para falar aqui. Mas a verdade é que a economia cresceu muito graças às exportações também, às exportações de bens, não só de turismo, mas também de bens, que cresceram muito. Isso também pode significar que as coisas estão a mudar um bocadinho na economia portuguesa. Quando começamos a caminhar, ainda não estamos nos 50% do nosso PIB nas exportações. penso que cresceram mais as exportações, não só o turismo, mas cresceram mais nos serviços do que nos bens. Isso é importante. Mais uma vez, não é mau, mas é preciso termos consciência da realidade. Obviamente que é melhor crescer do que não crescer, mas não nos podemos esquecer também ainda de estruturalmente os problemas que a economia portuguesa tem e agora começar a bandeirar em arco e agora vamos aumentar salários e diminuir as horas de trabalho e as coisas todas começamos sempre a ouvir cada vez que as notícias são positivas, temos esse risco. Vamos voltar ao mercado de telecomunicações. Falou há pouco na dificuldade que é entrar no mercado, com um mercado com muitas barreiras à entrada. Acredita que o mercado está estável em termos daquilo que são os operadores ou poderemos ter a assistir a algum tipo de consolidação no futuro? Acho difícil. Se nós considerarmos que são 3 operadores no mercado, eu diria, no horizonte temporal razoável, acho praticamente impossível. Se nós considerarmos que há mais um quarto operador que não está aqui presente porque não é membro da APDC, que me parece evidente tem um problema de escala, pode ainda haver alguma alteração de perímetro ou da estrutura do mercado, por agregação desse pequeno operador num ou em mais do que um dos existentes. Penso que o momento para isso já passou um bocado, mas eu acho que isso vai ser inevitável. Agora, naquilo que é mais visível, ou tem maior dimensão, que são os 3 operadores com escala, não creio que haja condições para se alterar a estrutura do mercado. E agora queria, só para finalizar, estamos quase em cima do tempo, faltam 2 minutos, eu sou muito criterioso aqui na gestão do tempo.
Mas a verdade, queria só falar um bocadinho, mais uma vez, sobre o futuro, mas sobre, concretamente, a nós. Quais são as principais áreas de investimento para os próximos tempos? Numa atividade onde o investimento é sempre muito exigente. Nós vamos continuar a investir naquilo que nos parece o mais relevante para ter uma posição sustentável, sólida e uma relação saudável com os nossos clientes, desde logo nas redes de acesso. Na modernização das redes de acesso que temos hoje, quer fixa, quer móvel, onde vamos fazer investimentos grandes para garantir que continuamos na linha da frente, onde já estamos hoje, mas em primeiro lugar as exigências dos consumidores aumentam e obviamente os nossos concorrentes não estão parados e a própria tecnologia nos permite. Vamos continuar a investir muito no desenvolvimento de produtos e serviços, na inovação. Nós investimos muitos milhões de euros por ano em inovação. Achamos que é um investimento produtivo, até pelas razões que eu há bocado apresentei. Portanto, obviamente vamos manter esse investimento. Vamos investir na transformação da empresa, voltando ao tema dos 5 anos e do futuro. Por um exemplo, hoje, quando olhamos para o nosso setor, curiosamente, paradigmaticamente, nós estamos num setor da tecnologia, mas não há muitos negócios tão pouco digitalizados na relação com o cliente como o nosso. E aqui não é uma questão portuguesa. Genericamente, a relação entre as empresas e os consumidores, que em muitos outros setores, alguns deles não tecnológicos, está claramente num caminho de digitalização mais avançado que o nosso. Eu acho que isso vai mudar. É só um exemplo. Esse caminho, como estamos a falar da digitalização da relação com o cliente, como através de faturas, da emissão de... Hoje em dia, se for perguntar aos operadores todos, eu não vou dar os números específicos da nós, mas não ser muito diferentes dos outros operadores, pergunto quantas angariações de clientes, novos clientes, foram feitas exclusivamente por canais digitais, sem ter um vendedor ou outros canais telefónicos digitais. O número é ridiculamente baixo. Hoje em dia já é possível abrir conta via videoconferência, não precisa, por exemplo, conta em bancos, por exemplo. Não, mas eu comecei por dizer que o nosso nível de digitalização enquanto indústria... Casa de Ferreiros, Pedro Paulo. Mas isso é um exemplo daquilo que são transformações internas em que vamos investir para garantir que a nossa relação com o cliente amanhã está mais adaptada às tendências que nós estávamos há bocado também a discutir, até porque há cada vez mais gerações que não querem falar com ninguém, que resolvem tudo online. E, portanto, nós temos que dar resposta a essas necessidades. Eu diria que estas são as três grandes áreas de investimento. Certamente vamos manter o nível de investimento muito elevado, como fizemos neste ciclo que passou, se é que nós encerramos algum ciclo, para continuar a garantir que aquele crescimento que levou aos resultados por onde começamos a nossa conversa se mantém. É essa a nossa ambição e o nosso compromisso. Falta é ganhar a questão das receitas, porque o subscritor ainda estão atrás. Falta e não falta porque uma coisa só falta quando se precisa dela ou se quer. Nós não temos essa ambição, nós temos... repare, nós voltamos ao tema do mercado com 3 empresas, 3 operadores. Temos 2 grandes multinacionais e uma empresa portuguesa. 2 grandes multinacionais têm a possibilidade de usufruir do desenvolvimento, da capacidade de gestão, das tecnologias, dos sistemas de grandes multinacionais do setor, e uma empresa portuguesa que tudo faz aqui. Com as dificuldades que isso obviamente levanta, com os benefícios também, nós decidimos aqui. Não implementamos aquilo que alguém decidiu em Paris ou em Londres. É que nós decidimos. E isso é mais adaptado ao mercado. E, portanto, nós acreditamos que a prazo, tendo a capacidade de investimento que nós temos a capacidade de responder melhor às necessidades do mercado português. Para isso era importante, de facto, ganharmos a escala local, porque a escala local nesta indústria é muito relevante. Obviamente, ter escala global tem benefícios, mas é muito mais importante a escala global. Nós conseguimos dar esse salto. Demos um primeiro salto com a fusão, crítico. Demos o salto de crescer após a fusão. Vamos continuar a querer crescer mais para manter essa capacidade de sermos competitivos face aos outros e alavancarmos a nossa capacidade local, de gestão local e melhor adaptação ao mercado, para no fim do dia ganharmos, não no sentido de ser número 1, mas no sentido de ir fazer um caminho... Mas ser número 1 não é uma ambição
tonta. Não, eu não estou. Não é uma visão tonta. Acho que toda a gente quer ser número 1. Agora, não é mandatório para a visão que nós temos enquanto empresa, enquanto as necessidades que temos de motivação das nossas pessoas, de estabelecimento das parcerias corretas e adequadas a cada momento, de remuneração dos acionistas, que eu não falei uma única vez, mas também é importante. Achamos que a escala que temos hoje nos satisfaz. Não quer dizer que não queiramos crescer. O que não quer dizer é que não estabelecemos como uma meta. Ao contrário, nós, por exemplo, estabelecemos como uma meta clara, é um objetivo, número 1 da empresa, chegar aos 30%. Não foi por acaso. Chegamos mais cedo e agora renovamos a ambição. Nunca definimos, nem achamos que há essa necessidade de ser número 1, a outros que o são e que fiquem lá muito bem. Bem, são 10h34, 4 minutos depois da hora prevista. Terminamos aqui esta conversa. Espero que tenha sido do vosso agrado. Rogério, não sei se quer dizer algumas palavras para terminar. Agradecer a todos mais uma vez, à PDC pelo convite e ao Miguel por este momento. Obrigado. Muito obrigado a todos.